Oi gente, tudo bem? Eu sou o Matheus Lacerda e sejam bem-vindos ao segundo vídeo do Tarde Criminal. Hoje nós vamos abordar sobre o caso da chacina da Candelária. Eu inclusive cheguei a comentar no primeiro vídeo aqui do canal sobre o sequestro do ônibus 174. No caso, o Sandro Barbosa do Nascimento, ele foi um dos sobreviventes da chacina e ele acabou sendo o sequestrador desse ônibus e acabou falecendo no mesmo dia. Caso você ainda não tenha assistido o primeiro vídeo aqui do canal, é só clicar nesse cardzinho que vai aparecer aqui em cima e ir lá assistir. Caso você queira assistir primeiro e depois voltar, seja tudo bem-vindo, tá bom? Então, antes de começar o caso, eu vou aqui já pedir para vocês deixem o seu inscrever, deixar o seu like e aqui no final do vídeo deixe um comentário sobre o que você achou sobre o caso, o que você achou sobre o vídeo e algum tema que você queira que seja abordado aqui no canal futuramente, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Eu acho importante, antes de começarmos a falar sobre o caso em si, sobre a chacina, explicar sobre o que é a Candelária, onde fica a Candelária e a sua história, pelo menos um pouquinho. A Igreja da Candelária ela fica localizada no centro do Rio de Janeiro, bem em frente à Avenida Presidente Vargas, tá? Ela foi construída em 1609 como uma pequena ermida, e a Irmandade do Santíssimo Sacramento expandiu a igreja pouco tempo depois. Essa igreja é um dos principais pontos turísticos religiosos do Rio de Janeiro e foi palco de dois grandes eventos, se a gente pode dizer eventos assim, de dois grandes acontecimentos da história brasileira. O primeiro foi o Comício da Candelária, em contexto do Direta e Já, que aconteceu no ano de 1984 e foi considerado a maior manifestação política do Brasil até 2015, que teve mais de 500 mil de pessoas presentes. E o segundo é sobre a chacina da Candelária, que é sobre o assunto que vamos abordar aqui no vídeo hoje. Antes de começarmos também a chacina, é preciso dizer sobre Adilson Dias, que foi um rapaz que na época tinha por volta dos seus 11 anos. Ele começou a engraxar sapatos na Central do Brasil, na estação de trem, que é ali perto da Candelária, é só seguir a Presidente Vargas reto. Ele conviveu com as crianças ali entre os anos de 1991 e 1992. E segundo ele, foi escolhido a Candelária por conta do grande chafariz que havia lá e por conta da água, para eles tomarem banho, lavarem roupa e tomarem água durante o dia. E também existe uma reportagem da Glória Maria, que foi feita cerca de 24 a 48 horas antes da chacina. Então eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser assistir, tá bom? Então agora a gente já vai partir para o caso. No dia 23 de julho de 1993, estava tendo uma manifestação da CUT, a Central Única de Trabalhadores, na Igreja da Candelária, no centro do Rio. E ao meio da multidão havia algumas crianças em situação de rua da Candelária mesmo, e a Ivone Bezerra de Mello, que é uma artista plástica e ativista do direito das crianças e adolescentes em situação de rua. Ela tinha um projeto chamado Escolas Sem Portas Nem Janelas, e ela fazia trabalho voluntário ali com as crianças do local. Chegou um momento que um adolescente, que não fazia parte do grupo, estava cheirando cola. E estava chegando e aproximando e oferecendo às crianças do projeto a fazer isso, e um policial viu. No mesmo momento, o policial falou para ele não fazer isso, que isso não era legal. Pegou esse jovem e colocou dentro de uma viatura. Nesse momento, as crianças entraram em alvoroço e começaram a jogar pedras no carro da polícia. Nesse momento, Ivone conseguiu acalmar as crianças e levá-las para o outro lado da rua. E esse jovem foi levado até a delegacia, a primeira DP na Praça Mauá, que fica bem pertinho ali. Ivone, já por volta das 8 horas da noite, já estava voltando para sua casa, mas ela teve um mau pressentimento. Então ela deixou uma moeda para um menino de 9 anos, um para um menino de 10 e um para um menino de 12, e disse para os três que caso algo acontecesse, era para ligar para ela imediatamente que ela viria correndo. Segundo o coronel Valmir Alves Brum, que foi um dos chefes da investigação interna da Polícia Militar sobre o caso na época, de 6 a 8 pessoas participaram do crime, liderados por Marcos Vinícius Emanuel Borges, que ele fazia parte da CPTrans, que é a controle de trânsito ali na região da Candelária. O carro que ele usava no dia 23 de julho de 1993 foi apedrejado pelas crianças no momento que ele levou o rapaz para a primeira delegacia de polícia. Chegando na delegacia, ele não gostou do jeito que a polícia iria tratar o caso. Basicamente, iriam liberar o menino e não iam fazer mais nada quanto a isso. E ele prometeu vingança. Além de Marcos Vinícius Emanuel Borges, Marcos Aurélio de Alcântara e Nelson Oliveira dos Santos Cunha se juntaram a ele e outros PMs para cometer o ato bárbaro.
Perto da meia-noite do dia 23 de julho de 1993, um táxi e um Chevette chegaram à região da Candelária com as suas placas cobertas. Dentro do carro haviam 6 a 8 pessoas nos dois carros. Esses homens saíram dos carros e começaram a atirar. 2 crianças e um rapaz de 19 anos foram mortos enquanto dormiam. O barulho acordou os demais, que começaram a correr para fugir. Durante a perseguição, mais 2 crianças foram baleadas e uma delas acabou morrendo no hospital alguns dias depois. Também, uma criança foi assassinada na praça, que fica bem em frente à Igreja da Candelária, e mais 2 crianças foram encontradas mortas no aterro do Flamengo. Junto às crianças que foram encontradas no aterro do Flamengo, foi encontrado Wagner dos Santos, de 22 anos. Segundo ele, durante a fuga, ele, mais 2 crianças de 14 anos de idade, foram alcançadas por 4 dos assassinos. E eles foram obrigados a entrar num carro. Já dentro desse carro, todos os 3 levaram vários tiros. Inclusive, Wagner levou um tiro na sua nuca e a bala ficou alojada no seu crânio. No início da chacina, por volta de 11h40 da noite, Ivone Bezerra de Mello começou a receber as ligações dos meninos que ela havia dado moedas. Ela disse que na primeira ligação, quem ligou foi um menino chamado Bocão, que era um apelido que tinha na época. Ele dizia na ligação: "Tia, vem correndo que eles estão tentando nos matar." Ela disse que logo após essa primeira ligação veio a segunda e também veio a terceira. As vítimas da chacina da Candelária foram Paulo Roberto de Oliveira, de 11 anos, Anderson de Oliveira Pereira, de 13 anos, Marcelo Cândido de Jesus, de 14 anos, Valdevino Miguel de Almeida, também de 14 anos, e Gambazinho, de 17 anos, que nunca teve sua identidade descoberta. Leandro Santos da Conceição, de 17 anos, Paulo José da Silva, de 18 anos, e Marcos Antônio Alves da Silva, de 19 anos. Em entrevista, Ivone Bezerra de Mello afirma ter sido a primeira pessoa a chegar ao local após a chacina, e que conseguiu juntar as crianças e começar a acalmá-las cantando e conversando com elas. Logo após começou a chegar a imprensa internacional também, e o IML e a polícia para poder averiguar o que estava acontecendo. Por volta das 3 da manhã, os corpos foram levados pelo IML e Ivone foi deixada sozinha, com todas as crianças sem nenhum tipo de proteção policial. Ela disse em entrevista que basicamente sentiu como se tivesse sido largada à própria sorte. Por volta das 6 da manhã, Ivone sentiu que deveria tomar algum tipo de atitude para ajudar a proteger as crianças. E nisso, ela começou a levar as crianças de 6 em 6, usando o seu próprio carro, até a primeira delegacia de polícia, que fica na Praça Mauá, que fica ali perto. Ivone disse em uma entrevista: "Um pessoal que eu conhecia no Morro da Cachoeirinha, no Complexo do Lins, na zona norte do Rio, me falou: Doutora Ivone, tem aqui 4 barracos à sua disposição para trazer as crianças. Isso ninguém sabe porque eu nunca te falei. Aí levei as crianças para lá. Eles ficaram por 1 mês e meio. Eu organizava, dava comida, aquela coisa toda. Era uma maneira de mantê-los juntos. Eu levei 42 crianças para aquelas casas." Rodrigo Fernandes Santiago, que tinha 14 anos na época da chacina, ele foi um dos sobreviventes e virou a principal testemunha de tudo o que aconteceu, porque ele estava dormindo em cima de uma banca de jornal, então ele conseguiu ver muita coisa e não foi visto. Ele, na primeira delegacia de polícia, ele conseguiu fazer um retrato falado, e mais 7 crianças confirmaram esse retrato falado. O retrato falado era do soldado da PM José Marcelino da Penha Júnior, que foi reconhecido por conta do retrato falado e foi preso logo em seguida. Wagner, um dos sobreviventes que foi encontrado no aterro do Flamengo com outras 2 crianças de 14 anos que infelizmente faleceram, disse no hospital em entrevista que poderia sim ajudar a identificar os assassinos. Segundo Wagner, um dos criminosos estava todo de preto, era negro, estava com um boné e tinha um bigode. Já o outro era branco, usava roupas jeans e também usava boné. Durante o relato, Wagner revela que foi esse quem o deu os tiros. Na manhã seguinte, já com a perícia no local, foi encontrado um projetil de calibre 38 em um dos cobertores que certamente aquecia uma das crianças que faleceram na chacina. Também encontraram um projetil idêntico no aterro do Flamengo, de calibre 38, que, segundo peritos, a mesma estava achatada, pois foi disparada a queima-roupa. Segundo o diretor-geral de Polícia Técnica, Talvani de Moraes,
3 deles tinham um tiro na cabeça e alguns deles tinham um tiro nas costas, o que mostra que não foi oferecida nenhuma chance de sobrevivência e que provavelmente eles foram pegos de surpresa. No decorrer do processo, foram indiciados o ex-policial militar Marcos Vinícius Emanuel Borges, os policiais militares Cláudio dos Santos e Marcelo Cortes, o serralheiro Jurandir Gomes França, Nelson Oliveira dos Santos, Marco Aurélio Dias de Alcântara e Arlindo Afonso Lisboa Júnior. Ainda no hospital, se recuperando dos ferimentos dos tiros que levou durante a chacina, Wagner dos Santos ajudou a polícia a fazer um retrato falado, que levou a polícia a 3 homens, sendo que os 3 eram policiais da ativa. Ainda no hospital, se recuperando dos ferimentos dos tiros que levou, Wagner dos Santos ajudou a polícia a fazer um retrato falado, o que levou a 4 homens, sendo 3 da polícia militar, e ainda estavam na ativa. O 4º homem, Maurício da Conceição, ele já havia sido expulso da corporação. Aqui nós já vamos começar uma linha do tempo sobre os acontecimentos durante o julgamento do caso da chacina da Candelária. No dia 1º de agosto de 1993, alguns dos menores que sobreviveram à chacina participaram da reconstituição do caso, e no dia seguinte, dia 2 de agosto, a Anistia Internacional informa que recebeu milhões de cartas do mundo inteiro pedindo a punição para os responsáveis. Já em maio de 1994, quase um ano após a chacina, os sobreviventes participaram de um reconhecimento onde eles puderam estar frente a frente com os assassinos. E no dia 12 de setembro de 1994, mais de um ano depois da chacina da Candelária, Wagner dos Santos sofreu outro atentado onde ele levou mais 4 tiros na estação da Central do Brasil, que é a estação terminal do trem do Rio de Janeiro. Ele conseguiu sobreviver, felizmente. O ex-policial militar Maurício da Conceição, ele foi expulso da corporação em 1990 por acusações de extorsão e agressão, entre outras. No março de 1994, ele faleceu durante um tiroteio com os policiais da divisão anti-sequestros. Já no dia seguinte da chacina, o ex-policial militar assumiu para alguns amigos em uma balada na zona norte do Rio de Janeiro que havia quebrado 7 meninos na Candelária. O 8º, que foram 8 vítimas no total, o 8º faleceu no hospital alguns dias depois. Arlindo Afonso Lisboa Júnior foi condenado a 2 anos de prisão, porque ele tinha com ele um revólver que foi utilizado na chacina da Candelária em 1993. Era um revólver Rossi de calibre 38, e ele foi preso no ano de 1994, no ano seguinte após um roubo de carro. Em outubro de 1995, o sobrevivente Wagner dos Santos pediu proteção ao então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, para prestar novos depoimentos sobre o caso. Ele se mudou para a Suíça e vinha ao Brasil para participar dos julgamentos dos acusados. Segundo Patrícia, que é irmã de Wagner, ele continua morando na Europa, mas até hoje não conseguiu se livrar das lembranças daquele passado no Rio de Janeiro. Em 1º de maio de 1996, em testemunho, Nelson Oliveira dos Santos Cunha, ele confirmou a denúncia de que o Chevette visto na cena do crime era sim de Maurício da Conceição, o Sexta-feira 13. Receberam denúncias de que esse carro foi visto chegando ao endereço onde Marcos Vinícius Emanuel Borges residia, no bairro do Rio Comprido, na zona norte do Rio de Janeiro. Já em novembro de 1996, o ex-policial militar Nelson Oliveira dos Santos Cunha, um dos acusados, foi condenado a 261 anos de prisão, sendo 243 de prisão pelas mortes da chacina e 18 anos por tentativa de assassinato de Wagner dos Santos. Recorreu à sentença, sendo absolvido pelas mortes em um segundo julgamento, mesmo após ter confessado o crime. O Ministério Público recorreu e no ano de 2000, Nelson foi condenado a 27 anos de prisão pelas mortes e foi mantida a condenação por tentativa de assassinato, sonando uma pena de 45 anos. Em dezembro, no mês seguinte, Marcos Vinícius Emanuel Borges é condenado a 309 anos de prisão. Recorreu à sentença e, no segundo julgamento, foi condenado a 89 anos. Insatisfeito com o resultado, o Ministério Público pediu um novo julgamento e, em fevereiro de 2003, Emanuel foi condenado a 300 anos de prisão. Marcelo Ferreira Cortes, Cláudio Luiz Andrade dos Santos e Jurandir Gomes de França foram absolvidos da acusação de terem participado da chacina. Já em 1998, Marcos Aurélio de Alcântara chegou a confessar o crime, mas no primeiro dia de julgamento o mesmo disse que era inocente. Ele foi condenado a 204 anos de prisão. No entanto, todos eles saíram antes de completar 20 anos de pena, graças a indultos judiciais. Alcântara saiu da prisão após cumprir 14 anos de pena, assim como Cunha. Já Marcos Vinícius Emanuel Borges
foi o último a sair da cadeia. Ele saiu em 2012, mas hoje em dia é considerado foragido. Um decreto assinado em 2010 permite que o benefício do indulto seja liberado para presos por crimes não hediondos que tenham cumprido até 15 anos de pena com bom comportamento possam cumprir o resto de suas penas em liberdade. O caso de Marcos Vinícius Emanuel Borges se encaixa nesse indulto, porque o homicídio qualificado no qual ele foi considerado culpado na chacina da Candelária só passou a ser crime hediondo a partir do ano de 1994, que foi um ano após a chacina. Após o indulto, o Ministério Público do Rio de Janeiro recorreu ao Superior Tribunal de Justiça, que, após um ano, os ministros do órgão suspenderam o benefício e um pedido de prisão preventiva para Marcos Vinícius Emanuel Borges foi expedido, mas ele nunca foi cumprido, porque Emanuel continua foragido. Já Jurandir Gomes de França, Cláudio Luiz Andrade dos Santos e Marcelo Ferreira Cortes foram inocentados das acusações, mesmo Cortes tendo sido reconhecido por Wagner dos Santos, principal testemunha do caso. Um ponto favorável aos réus Cortes, Cláudio Santos e Jurandir França é que as investigações não conseguiram estabelecer um elo entre eles e o crime. Certamente havia mais policiais envolvidos, mas durante as investigações não foi possível identificá-los, afirma Riscala Abdenor, atual promotor de justiça responsável pelo processo. Houve ainda o caso do PM Carlos Jorge Liafa, também reconhecido por Wagner, mas que estranhamente não chegou a ser indiciado, mesmo com a comprovação da perícia de que uma das balas que atingiram Wagner era do revólver do padrasto do policial. Agora que nós já falamos sobre o caso e o julgamento, nós vamos falar um pouco sobre os sobreviventes da chacina da Candelária. Elizabeth Cristina de Oliveira Maia tinha um apelido de Bete Gorda. Ela faleceu no ano de 2000, depois que 3 homens saíram de um carro e atiraram 3 vezes em sua cabeça no bairro de Botafogo, no Rio de Janeiro. Ela, por uma coincidência ou não, ela foi namorada de Sandro Barbosa do Nascimento, o sequestrador do ônibus 174 que também sobreviveu à chacina da Candelária. Elizabeth era considerada uma líder. Ela ajudou todos os menores ali durante o período da chacina e logo após também. Teve Tiago Veríssimo, com o apelido Tiaguinho. Ele acabou falecendo na Maré em 2013 com uma bala perdida. Gina tinha 8 anos no dia 23 de julho de 1993. Ela acabou falecendo em 2014 na zona oeste do Rio, na casa de alguns parentes, após passar alguns anos em um manicômio judicial. Há em frente à igreja um pequeno monumento que relembra a chacina. Ele é constituído por uma cruz de madeira que tem escrito os nomes dos jovens assassinados e uma placa de concreto. Há referências ao episódio em vários locais na mídia e cultura. A chacina foi retratada em um episódio do programa Linha Direta da Rede Globo. Também é retratada em formato de flashback pelo protagonista do livro O Imperador da Ursa Maior, de Carlos Eduardo Novaes. O documentário Ônibus 174, de José Padilha, e o filme Última Parada 174, de Bruno Barreto, narram a história de Sandro Barbosa do Nascimento, sobrevivente do massacre, que, 7 anos mais tarde, protagonizou o sequestro do ônibus da linha 174 na mesma cidade. Uma referência à chacina também é feita no jogo Metal Gear Rising: Revengeance. Em uma conversa de codec, durante o arquivo R02, o personagem Kev e a protagonista Raiden conversam sobre a situação de crianças de rua mencionando o incidente. Uma semana depois do massacre, a pedagoga Fátima Silva ajudou a fundar o movimento Candelária Nunca Mais. Segundo Fátima, entre aspas, o grupo foi criado a partir da missa de 7º dia dos meninos. Dom Eugênio Salles, então arcebispo do Rio, fez um pedido durante a missa para que, enquanto houvesse uma criança sendo morta pela violência, para que a gente não parasse de lembrar desta data. Aquilo entrou no nosso coração como um grito mesmo, e não nos calamos desde então. Segundo a irmã de Wagner dos Santos, Patrícia de Oliveira da Silva, ele tem pesadelos até hoje. Toda vez que está próximo da época da chacina, ele relembra e conta como que foi. É uma coisa que ele não esquece. E nem tem como esquecer, porque ele ficou com várias sequelas. Ele é cego de uma vista, ele é surdo, então isso ele jamais vai esquecer, ressalta Patrícia. É isso, gente, esse é o vídeo de hoje sobre o caso da chacina da Candelária. Eu vou pedir para vocês que, por favor, se inscrevam aqui embaixo, deixem um like no canal. Aqui eu vou deixar em algum lugar aqui na tela a playlist que eu criei pro Tarde Criminal. Caso você queira um link mais fácil para divulgar para os seus amigos, para mandar para aquele amigo que
Você sabe que deve gostar do assunto, vai ser um pouquinho mais fácil. Também vou deixar o link aqui na descrição, mas qualquer coisa é só clicar aqui. Caso você queira me achar pela barra de procura aqui do YouTube, é só botar ou Matheus Lacerda ou Tarde Criminal, que acha, tá bom? E deixa aqui também no comentário o que você achou sobre o vídeo e um tema, uma sugestão de tema para um próximo vídeo, tá bom? Então, gente, muito obrigado por assistirem até aqui. Espero que vocês tenham gostado e valeu! Tchau, tchau!